Se você já fala inglês há muitos anos, 5, 10, 15 anos, ou você está aprendendo inglês e nunca ouviu falar sobre word stress, eu tenho que te falar uma coisa, você precisa aprender o word stress. Isso vai ajudar muito a fazer a sua fala ficar mais natural. E eu queria dizer isso não da minha cabeça, mas eu queria dizer isso da perspectiva das pessoas que eu atendo. Eu trabalho com pessoas que falam inglês muito bem, moram fora do Brasil ou trabalham para empresas de fora e falam inglês o tempo todo. E às vezes elas viram para mim quando eu falo sobre o word stress com ela e falo que elas precisam trabalhar o word stress, elas olham para mim e falam: por que ninguém nunca disse isso para mim antes? Então, para você não olhar para mim e falar assim, por que ninguém nunca disse isso para mim antes? Até porque eu não sei o motivo. Sei mais ou menos, mas a gente não vai discutir isso agora. Vem comigo, eu vou explicar para você o que é word stress, mas eu não vou só explicar, eu vou dar alguns exemplos para você entender por que saber o word stress vai trazer mais naturalidade e às vezes mais clareza para sua fala. Então, se você quer saber o que é word stress, exemplos onde o word stress errado pode causar confusão, vem comigo. A primeira coisa de todas é o que é o word stress. Word stress é a sílaba tônica, a ênfase que você dá na hora de falar uma palavra. Para ficar bem claro, eu vou pegar um exemplo do português, eu vou pegar essa palavra aqui que é a palavra prática. A palavra prática tem um acento que deixa bem claro que eu preciso enfatizar, ou seja, colocar mais força na primeira sílaba, e eu falo prática. Mas se eu tirar esse acento, essa palavra vira outra palavra, ela vira pratica. Então, prática, a prática em si, e pratica tem a sílaba tônica diferente e é dessa forma que eu sei que eu tô falando uma coisa ou outra. No inglês a gente tem palavras que se você muda a sílaba tônica também vai mudar o significado da palavra, só que no inglês não tem acento, então você precisa realmente usar a sílaba tônica para fazer essa diferenciação e na hora de ler você precisa entender qual que é o significado da palavra para poder fazer a pronúncia correta. Um exemplo clássico seria project. Aqui, na palavra clássica, project. Project é projeto. Mas se você mudar a sílaba tônica e for para a segunda sílaba, da ênfase na segunda sílaba, vai ficar assim, ó. Project. Project, que significa projetar. Mudei o significado da palavra. Um outro exemplo clássico pode acontecer quando nós temos phrasal verbs ou duas palavras juntas que se juntam para formar uma palavra só. Por exemplo, se eu termino com alguém ou o término do meu relacionamento. Então nós temos breakup e nós temos breakup. Breakup com a primeira sílaba enfatizada é o término em si. Breakup significa terminar. I wanna break up with you. This is a breakup. Então, saber essa diferença vai fazer com que a sua fala soe muito mais clara e muito mais natural. Isso também pode acontecer quando nós juntamos duas palavras para formar uma nova palavra. No português a gente tem isso, por exemplo, cartão de crédito, cadeira de praia. E você consegue perceber que tem um padrão de entonação quando eu faço isso? Cartão de crédito, cadeira de praia. Eu enfatizo a segunda palavra. Só que no inglês é o contrário. Quando eu junto duas palavras para formar uma palavra só, geralmente eu vou enfatizar a primeira. Pegando um exemplo clássico, sometimes, que significa às vezes. Geralmente as pessoas falam sometimes, sometimes, sometimes. Só que a pronúncia mais clara é sometimes, enfatizando some, que é bem o oposto do português. Se a gente for traduzir sometimes para o português, seria às vezes. Às vezes, e eu sempre vou enfatizar o vezes. Mas pensa comigo, se eu tô falando português e eu falo às vezes eu faço isso, às vezes eu faço aquilo, em vez de às vezes eu faço isso, às vezes eu faço aquilo, sou um pouco diferente, sou um pouco estranho, né? Se eu falo esse é o meu cartão de crédito, em vez de esse é o meu cartão de crédito, também sou um pouco estranho. Então, às vezes, saber o word stress vai ajudar você a falar com um pouquinho mais de naturalidade, porque soa mais natural fazer as coisas desse jeito. Saber acertar a sílaba tônica também te ajuda a não descaracterizar palavras, principalmente palavras mais longas. Quer ver um exemplo? Tem essa palavra aqui, uma palavra bem comum, que eu escuto muitas pessoas falarem innovative, innovative. E na verdade a pronúncia correta é innovative, innovative. Olha só a diferença. Innovative, innovative. Innovative, innovative, ou seja, trocar a sílaba tônica deixa a palavra muito descaracterizada. Vou pegar um exemplo, sei lá, tem a palavra cadeira. Se eu falo cadeirar, eu descaracterizo essa palavra. Mesmo que seja possível entender pelo contexto que eu quis dizer cadeira, cadeirar é diferente de cadeira. Eu vejo que tem muitas palavras que no português e no inglês são parecidas e a sílaba tônica funciona de um jeito diferente no português e no inglês, e a gente projetar a tendência do português para o inglês vai deixar essa palavra bem descaracterizada, às vezes causando até problemas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com uma cliente minha. Ela gosta muito de falar a palavra unique, unique, que significa único. Só que perceba que no português a sílaba tônica é no U, é na primeira sílaba, tanto que tem um acento. Único. E ela tinha a tendência de fazer a sílaba tônica ser na primeira sílaba, e ela falava unique,
eunuch. Mas eunuch em inglês significa eunuco. Ou seja, essa troca fazia com que ela falasse uma coisa que no contexto, além de não ter nada a ver, soava bem estranho, porque eunuco não é uma palavra tão legal de você usar por aí. Ainda mais se você quer dizer único no lugar de eunuco. E isso pode acontecer não necessariamente trocando o significado da palavra, como nesse exemplo que eu dei agora, mas deixando a palavra também descaracterizada. Por exemplo, a palavra iogurte, no português é iogurte, e eu enfatizo esse gur no final da palavra, penúltima sílaba. No português, geralmente a sílaba tônica é a penúltima, tipo quase todas as vezes, e só as 3 últimas sílabas podem ser tônicas. Mas no inglês essa palavra vai ser yogurt. Yogurt, ou seja, é a primeira sílaba que é enfatizada. Então, em vez de yogurt, é yogurt. E saber essa diferença também ajuda a trazer mais clareza para a sua fala. Essa mudança de sílaba tônica pode servir até para identificar o sotaque de inglês que você está usando. Por exemplo, na palavra garagem. A palavra garagem é pronunciada de formas diferentes no inglês americano e no inglês britânico. No inglês americano é pronunciada assim, garage, garage, ou seja, a última sílaba é tônica. Mas no inglês britânico é pronunciada garage, garage, com a primeira sílaba tônica. É por isso que às vezes eu falo para as pessoas que é interessante você escolher um sotaque do inglês para você falar, porque às vezes você pode misturar as coisas, falar uma coisa de um jeito e falar outra coisa de outro jeito e não ter muita uniformidade na sua fala, ou às vezes ficar com muita dúvida de qual é o jeito certo de falar as palavras. Sendo uma referência, fica muito mais fácil. Por que no inglês americano e no inglês britânico é diferente? A palavra garagem ela foi emprestada do francês e o padrão de sílaba tônica do francês é a última sílaba a ser tônica. E no inglês americano eles tentam respeitar isso. Então, por exemplo, eles falam garage, eles falam café e enfatizam a última sílaba para respeitar essa tendência de palavras que são emprestadas do francês terem a última sílaba tônica. Já no inglês britânico, eles não se importam tanto com isso. Então, eles mudam a sílaba tônica e tentam deixar mais parecido com o padrão de sílaba tônica do inglês. Basicamente, isso foi word stress in a nutshell. Então, se você gostou, se você achou isso interessante e quer saber mais sobre word stress, eu recomendo que você faça um treinamento de inglês falado, porque um treinamento de fonética e de inglês falado vai mostrar para você exatamente como você tem que pronunciar as palavras e como identificar a sílaba tônica das palavras, vendo no dicionário, ouvindo as pessoas, prestando mais atenção nisso. Se você acha que saber sílaba tônica, saber fonética e saber falar as palavras com mais clareza e entender esses erros comuns vai fazer diferença no seu inglês, se isso é uma coisa que para você seria importante, a gente tem um treinamento completo que ensina passo a passo o que você precisa fazer para internalizar esses padrões, entender esses padrões e começar a colocar eles na sua fala para falar de forma mais natural. Se o seu inglês é bom, mas você sabe que dá para melhorar, eu sugiro muito que você faça um treinamento focado em inglês falado, porque você vai falar com muito mais clareza, muito mais naturalidade e vai se destacar, porque como eu disse no começo, muitas pessoas se perguntam por que eu nunca aprendi word stress? Eu não sei dizer o porquê, mas geralmente é porque as pessoas não costumam ensinar isso, ensinam muito vocabulário, ensinam muita gramática, mas não ensinam como você vai entregar esse vocabulário e essa gramática de uma forma natural. Se isso te interessa, se você quer saber a mesma coisa que pessoas que moram fora há 10, 15 anos sabem, pessoas que trabalham para empresas internacionais e ganham em dólar sabem, é só você clicar aqui embaixo e você vai ter acesso às informações sobre o nosso treinamento. E é isso, tem um monte de vídeos falando sobre fonética, sobre fonologia do inglês, sobre comparações entre português e inglês para fazer brasileiros falarem inglês com mais naturalidade e dominar o mundo. Se você quer dominar o mundo com inglês, é só seguir o nosso canal, é só pedir a nossa ajuda e a gente tá aqui para ajudar você. This is it.